Já parou para pensar que aquilo que a gente mais deseja na vida pode ser exatamente o que nos impede de ser feliz? Parece um paradoxo, né? Mas essa é a ideia central do livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. E hoje a gente vai desvendar esse mistério. Pois é, nessa nossa análise, a gente vai fundo no principal argumento do livro. E ele basicamente desafia tudo o que a gente pensa sobre felicidade e realização hoje em dia. Keller nos convida para uma jornada, sabe? Uma jornada para identificar aquelas coisas que secretamente acabam controlando a nossa vida. Bom, vamos mergulhar nisso. O livro já começa nos jogando essa pergunta na cara. O que acontece quando se consegue tudo o que sempre quis? Poxa, parece o cenário perfeito, o sonho de qualquer um, não é mesmo? Mas e se isso for, na verdade, uma armadilha? Uma armadilha bem perigosa? Keller vai nos mostrar que a resposta para essa pergunta é muito, mas muito mais complexa do que a gente imagina. A história da Ana, que está no livro, é um exemplo que ilustra isso perfeitamente. O desejo dela de ter filhos bem-sucedidos, poxa, é uma coisa super nobre, certo? Só que isso virou uma obsessão tão grande que acabou sufocando a família inteira. É a prova de que até os melhores desejos podem, de alguma forma, se corromper e virar algo tóxico. Isso nos leva direto para o coração do livro. A ideia de um ídolo moderno, ou, como o título já diz, um Deus falso. E aqui está o pulo do gato. Quando Keller fala em ídolos, ele não está falando de estátuas antigas, de ouro ou pedra. Não. Um ídolo pode ser o trabalho, um relacionamento, até a própria família. É qualquer coisa que se torna o centro do nosso universo. A nossa principal fonte de felicidade, aquilo que a gente acredita que vai nos completar. Olha só essa lista. Carreira, amor, dinheiro, poder, família. São coisas boas, claro que são. Mas o perigo mora em quando a gente deposita nelas toda a nossa esperança de vida. Elas acabam virando verdadeiras bombas relógios, sabe? Prontas para explodir a qualquer momento e nos deixar em pedaços. E essa citação do livro, nossa, ela ilustra esse ponto de uma forma brilhante. As mesmas coisas que a gente mais ama podem se transformar em pesos, em fardos insuportáveis que exigem da gente muito mais do que podem oferecer. Elas prometem o céu, mas no fim não conseguem entregar. E para a gente entender a seriedade disso, Keller nos leva para uma das histórias mais dramáticas e conhecidas, que revela exatamente o que está em jogo quando nossos desejos saem do controle. A história de Abraão e Isaque é um exemplo bem radical disso. Deus pede que ele sacrifique justamente aquilo que ele mais ama no mundo, seu filho Isaque. O objetivo aqui, claro, não era crueldade. Era uma forma de revelar ao próprio Abraão o que realmente estava no centro do coração dele. Era o presente, o filho, ou era aquele que deu o presente? Aquela caminhada de 3 dias até a montanha, nossa, não foi só uma jornada física. Foi uma jornada espiritual intensíssima para Abraão. Um momento para ele descobrir o que de fato governava seu coração. Ele teve que encarar de frente a possibilidade de perder aquilo que ele mais amava. E agora a gente chega na pergunta que o livro deixa no ar para a gente. Qual é o Isaque na vida de cada um? Aquela coisa, aquela pessoa, aquele sonho que, se a gente perdesse, pareceria o fim do mundo. É algo para se pensar, né? Essa é uma reflexão bem profunda e a gente adoraria saber o que vocês pensam sobre isso. Que tal deixar um comentário com a sua reflexão? E claro, se esse mergulho aqui está fazendo sentido, não se esqueça de curtir e seguir o canal Pneuma BR. Ah, e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, hein? Agora, vamos passar para outro ídolo moderno que Keller explora e que é extremamente poderoso: o amor romântico. A história de Jacó é outro caso clássico. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, e a Bíblia diz que esses anos lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Parece um romance de cinema. Mas esse amor virou um ídolo. Essa obsessão por ela o cegou a ponto de ele aceitar um casamento enganoso com a irmã dela, Lia. E isso gerou uma rivalidade tóxica que envenenou a família por gerações. No fim, Jacó conseguiu o que queria, mas o preço foi uma vida inteira de conflitos, ciúmes e muito sofrimento. O amor, que deveria ser uma bênção, virou o epicentro de uma teia de destruição. Então tá, se os nossos desejos mais profundos podem se tornar esses ídolos tão perigosos, qual é a saída? Como é que a gente encontra um sentido que seja verdadeiro e que não nos destrua? Bom, para escapar dessa armadilha, Keller nos dá um mapa bem prático de 3 passos. Primeiro, identificar quais são os seus ídolos. Segundo, confrontar a realidade de que eles são frágeis, instáveis e não podem nos sustentar de verdade.
E terceiro, reorientar o coração, mudar o foco para algo que seja realmente inabalável. E aqui está a grande virada de chave. O objetivo não é parar de amar as coisas boas da vida, de jeito nenhum, mas sim amá-las da maneira certa. Quando a nossa segurança máxima está em Deus, a gente se liberta para curtir as outras coisas sem o medo de ser esmagado por elas. A gente ganha uma força para enfrentar qualquer perda, porque nossa base é outra. E para a gente fechar, fica a pergunta que ecoa pelo livro inteiro. Se tudo aquilo que tem mais valor fosse tirado, o que sobraria? Quem a pessoa seria? A resposta para essa pergunta pode de fato mudar uma vida. Obrigado por acompanhar essa reflexão com a gente.